Evangelho, terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Januário, bispo e mártir, e memória de Nossa Senhora da Salete. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 24ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o 7º capítulo do Evangelho de São Lucas. E como bem dizem os especialistas em Sagrada Escritura, o Evangelho da Misericórdia, ou o Evangelho da Compaixão. Também no dia de hoje, a liturgia nos entrega dois tesouros em suas memórias litúrgicas. A memória do bispo e mártir São Januário, que vamos conhecer um pouquinho mais a vida e a história, e também Nossa Senhora de La Salette, a aparição de Nossa Senhora que aconteceu em La Salette, no sul da França. Uma aparição muito significativa, cuja história hoje nós vamos ouvir um pouco mais, narrada pela própria vidente de Nossa Senhora. Foram dois jovens que tiveram a visão, o encontro com Nossa Senhora, Melânia e Maximin. E nós vamos ouvir a narrativa feita por Melânia, recolhida por Santa Aníbal Maria de França, onde Melânia escreve o encontro com Nossa Senhora, e nisso vamos conhecer um pouco mais o significado e a grande importância dessa aparição. Mas antes, olhemos juntos para o texto do Evangelho de hoje. Jesus, chegando na cidade de Naim, às portas da cidade, vê um funeral. Uma mãe que havia perdido o seu filho e era viúva, não tinha mais o seu esposo consigo, e o tesouro de sua filha, de sua vida, ou seja, seu filho, estava ali, deitado sobre o esquife, deitado sobre o caixão, e era transportado em meias lágrimas. Meu irmão e minha irmã, sempre que eu ouvi esse texto, de imediato vinha no meu coração a imagem de compaixão de Jesus, porque São José já tinha partido. E em breve, a Virgem Maria tomaria nos braços o corpo de seu filho e o levaria para ser preparado à sepultura. Quando vemos São Lucas escrever que Jesus, ao vê-la, sentiu compaixão para com ela, nossa, que forte essa imagem! Do Senhor que se aproxima daquela mulher tão sofrida, sabendo que está por chegar, e olhando para ela diz: não chores. Jesus que não pôde enxugar as lágrimas do rosto de sua mãe por ocasião de sua paixão, ali naquele momento, se aproxima daquela mulher que chora pela partida de seu filho. Ele diz: não chores, e oferece por ela uma consolação.
aquele que entregou-se à vida, aquele filho que entregou-se à vida, entregou-se à morte, entregou sua vida para a vida de muitos, agora enxuga as lágrimas daquele coração que chora por aquele filho que partiu. E estendendo suas mãos para a procissão fúnebre do sepultamento, e diz ao morto: voltai à vida. E chama-o novamente para entregá-lo à sua mãe. O Senhor chama para a vida aquele que tinha partido e o entrega outra vez ao coração que o ama. Meu irmão e minha irmã, que palavra profética o gesto de Jesus. Quantas vezes Deus vem ao nosso encontro para nos chamar de volta à vida, nós que estamos nas cadeias da morte pelo pecado, e para que Ele nos chama à vida? Para nos entregar novamente aos vínculos de amor que nos une. O Senhor não te ressuscita no sacramento da reconciliação para que você viva separado, para que você viva distante, mas Ele te ressuscita no sacramento da reconciliação para te restituir a aliança de amor com o teu irmão e com a tua irmã. O Senhor nos ressuscita para que nós vivamos em comunhão. O Senhor nos ressuscita para que possamos reatar os vínculos de amor que antes nos mantinham unidos. Tudo que aquela mãe mais queria era poder ter seu filho vivo. E isso não lhe era possível. Mas o Senhor tinha o poder de dar da sua vida por ele e de chamá-lo da morte. Ela não poderia chamá-lo da morte, nem poderia retirar da sua vida para entregar por seu filho. Mas o Senhor teve compaixão dessa mãe que chorava. E Ele, que tem o poder, usou o seu poder para chamar à vida aquele que estava morto e para entregá-lo outra vez à sua mãe. Então essa passagem é importante, o chamado à vida daquele rapaz foi para devolvê-lo à sua mãe. Ou seja, por isso falamos, o Senhor nos ressuscita com a graça do sacramento e nos devolve para que vivamos os vínculos de amor que nos unem. Não para que nós percamos tempo outra vez nas diferenças, nas estradas de morte. O Senhor te ressuscita cada vez que você suplica no sacramento da reconciliação, na confissão sacramental, para que você viva em comunhão, para que se restabeleça o vínculo de amor e para que não se perca mais esse vínculo. O Senhor sente compaixão daqueles que choram, desejando a unidade, a comunhão no amor. E Ele se apressa em chamar outra vez a vida os que já morreram, mas para que vivam nessa aliança, para que voltem outra vez a celebrar a comunhão. Não perca, meu irmão, minha irmã, tempo com diferenças, brigas, distâncias, contrariedades, tudo o que nos pode levar à morte deve ser o quanto antes abandonado por nós, porque o Senhor se comove pelo desejo de vida que existe em nosso coração. E se porventura o teu irmão estiver morto, lembra-te que o Senhor se comove com o desejo do teu coração de poder viver em comunhão com Ele novamente, e que essa palavra mova a nossa súplica de intercessão pela conversão de nossos irmãos e nossas irmãs. O Senhor se comove com as lágrimas daquela mãe que deseja tanto poder manter a comunhão com seu filho, os laços de amor com Ele que agora foram interrompidos pela morte. Quantas vezes eu e você, na relação de amizade com os nossos amigos, não estivemos na condição dessa mãe,
chorando pelo distanciamento e pela morte na qual se encontrava aquele nosso amigo a quem desejávamos tanto poder outra vez celebrar o vínculo da comunhão entre nós. E o teu Senhor, sentindo compaixão de tuas lágrimas por esse desejo, foi ao encontro daquele que estava morto e o ressuscitou. E ressuscitando, arrancando do precipício da morte, das garras do pecado, o colocou novamente de pé por seu poder e com a sua vida, e o restituiu a ti, para que entre vós fosse possível continuar um vínculo de aliança e de amor para sempre. O Senhor se comove pelas lágrimas do nosso coração quando desejamos a vida do nosso irmão para vivermos em comunhão com Ele. Por isso é um zelo e um dever de amor nosso. Não apenas desejarmos a comunhão, mas chorarmos por ela, na súplica de conversão pelos nossos irmãos e irmãs, e empenharmos-nos por ela, a fim de que, uma vez recebendo das mãos de Cristo o nosso irmão, a nossa irmã ressuscitado, possamos celebrar com Ele a comunhão e a vida e nos tornarmos no mundo anunciadores de que Deus está vivo no meio de nós e veio para restituir-nos a vida, e a vida em abundância, a vida eterna. Como é importante termos isso muito vivo e aceso no nosso coração, e desde o domingo tem nos acompanhado na sequência dos evangelhos, né? Ou seja, desde Mateus, que ouvimos no domingo, até agora estamos vendo esse Deus misericordioso e bom, esse Deus cheio de compaixão por nós, que nos quer vivos em comunhão com Ele, com o nosso irmão, com a nossa irmã. É o tema dessa semana, né? Da 24ª semana. E hoje a liturgia nos entrega ainda essas duas belas memórias. A de São Januário, que entrega a sua vida no martírio por amor do seu rebanho, a fim de que fosse todo de Deus, e nós vamos ver em que ocasião ele é preso e morto, uma ocasião muito bonita. E depois a Beatíssima Virgem Maria, que vem em La Salette chamar novamente os homens à vida em Deus, porque tinham se afastado severamente de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E a Virgem, chorando, aparece. É a aparição de Nossa Senhora em que ela está chorando. Melânia vai falar algo muito bonito, mesmo chorando. O tempo inteiro ela chorava, mas ela não perdia a sua beleza e a sua majestade. Ó Santa Mãe que intercede por nós, ajuda-nos, Senhora, a chorarmos por amor pela vida de nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhora, a desejarmos de todo o nosso coração que a misericórdia de seu Filho triunfe sobre todas as almas, especialmente as mais necessitadas, a fim de que todos se convertam. Ajuda-nos, Senhora, a, reconhecendo as suas lágrimas de amor, recolhê-las sobre o nosso coração como ato de comunhão com suas dores, de maneira que possamos não apenas cumprir as palavras de amor que nos dirige, pois elas nos levam a Cristo Jesus, a palavra viva do Pai. Por tuas mãos, Senhora, estaremos sempre unidos a seu Filho. Guia-nos, Senhora, nessa estrada de conversão e de amor, a fim de que nenhum dos seus filhos se perca. Faz de nós, Senhora, apóstolos dos últimos tempos. Coloca-nos, Senhora, nas fileiras daqueles que vão amar a Deus sempre mais e não vão ter medo de entregar a sua vida por amor a Ele, para permanecerem unidos até o fim, dispostos
a suportar tudo, amando até as últimas consequências, amando como Ele nos ama. E aqui começamos com esse trecho da narrativa, cuja fonte vem do santo de cada dia do editoral do apostolado da oração a respeito de São Januário. Há santos de que é mais fácil conhecer a missão que lhes toca exercer no céu do que aquela que desempenharam aqui na terra. Nesse caso, se encontram muitos dos antigos heróis cristãos, de quem a história muito pouco nos guardou para além das lendas, mas de quem a devoção popular é larga como um rio caudaloso e ilustrou através dos séculos o seu papel como valedores e intercessores para o bem de um inteiro povo ou de uma inteira época cristã. São Januário é um desses grandes santos. Sabemos, contudo, que é rigorosamente histórico, o ano do seu martírio. Foi no ano 305. Assim como é certo que seus restos mortais repousam na catedral da cidade de Nápoles, na Itália. Januário era bispo da cidade de Benevento. Se eu não me engano, também séculos mais tarde, obviamente, São Januário é de 305, né? Então, muitos séculos mais tarde, Santo Afonso Maria de Ligório também será bispo da cidade de Benevento. É uma cidade da província da Campanha, se chama Campanha, né? O equivalente ao estado da Itália. A província da Campanha, na Itália, próximo a Nápoles. Hoje engloba a cidade de Nápoles, a região da Campanha, ou a província da Campanha, como eles chamam. Ele era o bispo dessa região quando desencadeou-se a última grande perseguição contra os cristãos antes da paz declarada por Constantino no ano 313. Foi a perseguição de Diocleciano. Refere a tradição que São Januário foi reconhecido e preso pelos soldados do governador enquanto, olha que lindo, se dirigia à prisão para visitar os cristãos nela retidos, consolá-los e abençoá-los antes de seu martírio. Segundo essa mesma tradição, São Januário e seus companheiros foram lançados em um fosso logo após a captura e foi aceso um fogo para que eles ardessem nas chamas. Entretanto, miraculosamente, as chamas não os feriram. Bom, depressa foram conduzidos a uma cidade chamada Pozzuoli, a primeira terra italiana que pisou São Paulo. Então, que tem uma particular coincidência histórica. Coincide o lugar onde é levado o mártir São Januário, bispo, foi para a cidade de Pozzuoli, a cidade que São Paulo, a primeira cidade que São Paulo chegou no seu caminho para Roma, e que desde 300 anos atrás, né, vamos colocar assim, alguns séculos atrás, para sermos mais rigorosos na data, já havia uma comunidade cristã relativamente numerosa. Conta-se que no anfiteatro desta cidade, então o objetivo era ser um marco contra os cristãos, a execução desse bispo, conta-se que no anfiteatro dessa cidade foram eles lançados juntamente com outros cristãos em meio às feras, que tal como anteriormente, com as chamas, miraculosamente não os atacaram e respeitaram os cristãos, permanecendo em seus lugares sem encostar-lhes. Exasperado, o governador finalmente ordenou que eles então fossem decapitados e degolados. Bom, os mártires que foram executados juntos foram o bispo São Januário, os diáconos Sócio, Próculo e Festo. Também Desidério, Leitor, Eutíquio e Acúrcio, seus companheiros. São Januário é venerado desde o V século, por ter protegido a cidade de Nápoles em diversos momentos de sua história. Na história mais recente, São Januário defendeu a cidade de Nápoles, sendo invocado como intercessor,
No século XVI, contra a peste. No século XVII, contra a grande e devastadora erupção do vulcão Vesúvio. De fato, a cidade tinha tudo para ser destruída e as lavas da erupção do vulcão e a explosão da erupção do vulcão mudou de direção, preservando a cidade de uma grande e terrível calamidade. E do grande mal da cólera, que no século XIX devastou boa parte do sul da Itália. A cidade de Nápoles foi significativamente preservada da grande epidemia do cólera. Contudo, a sua devoção pelo mundo inteiro não se deve, o seu conhecimento mundial não se deve apenas à sua proteção desta cidade e à invocação desde o V século como intercessor do povo napolitano. Deve-se, sobretudo, ao milagre da liquefação do seu sangue. Segundo uma antiga tradição, por ocasião da morte de São Januário, uma piedosa mulher chamada Eusébia recolheu uma fração de seu sangue, pois ele já era considerado mártir naquele tempo. Perdão. Ele já era considerado santo naquele tempo por conta de todos os episódios, que aconteceram em relação à sua vida, em relação depois às duas precedentes tentativas de martírio e o que Deus havia feito. Afinal, ele era o bispo que animava os seus companheiros na hora da dor, na hora do martírio. E ela toma então e recolhe uma fração do seu sangue, como um ato de devoção. E essas relíquias foram guardadas ao longo dos séculos e estão hoje na Catedral de Nápoles. E o milagre da liquefação, ou seja, o sangue que está seco, obviamente, é do 305, esse sangue, ele se liquefaz, ele volta novamente ao estado líquido. Esse milagre ele é atestado desde o ano de 1389. E são mais de 5.000 processos verbais ao longo dos séculos de atestação desse milagre, que acontece 3 vezes ao ano, no mês de maio, no dia 19 de setembro e no mês de dezembro. Então, os 2 meses, o mês próximo à Imaculada e ao Natal, o mês dedicado à Santa Mãe de Deus e ao nascimento do Senhor, e o mês de maio dedicado à Virgem Santíssima. Nesses 3 momentos, o sangue do mártir passa do estado sólido ao estado líquido e perde peso e aumenta notavelmente o seu volume, ou seja, se torna mais leve e se torna mais volumoso do que ele seco, o que contradiz frontalmente as leis da química. O filósofo Montesquieu, muito conhecido pela sua oposição à Igreja, ele, em 1728, por 2 vezes esteve em Nápoles e ele próprio atestou o acontecimento, pois ele viu de perto o acontecimento do milagre da liquefação. E ele mesmo escreveu: posso declarar que o milagre de São Januário não é intrugice. Os padres estão de boa fé. De fato aconteceu. Este fenômeno continua a verificar-se até os dias de hoje, sendo considerado excepcionais as ocasiões em que porventura não ocorre. São Januário, para compreendermos, foi canonizado pelo Papa Sisto V no ano de 1586. Então ele era venerado já, muitos anos antes de ser canonizado. Os milagres acontecem os milagres são registrados historicamente desde 1389, mas só em 1586 esses milagres, ou melhor, São Januário foi declarado santo. Então essa é a história de um grande apóstolo do Senhor e bispo que procurou em tudo confirmar a fé do povo de Deus e orientá-lo. Agora, eu gostaria de ler com vocês o relato de Nossa Senhora da Salete, da sua aparição, feito por Melânia. Mas como já falamos um pouquinho de Nossa Senhora da Salete, eu estou pensando, para não ficar muito longa a nossa registração, em gravá-lo à parte.
de maneira que a gente possa ouvir atentamente a narrativa. Então eu vou fazer agora a nossa bênção e logo em seguida nós vamos ouvir a narrativa da aparição de Nossa Senhora da Salete. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora damos início à continuação da nossa meditação. Aqueles que querem ter um pouco a mais de tempo e ouvirem as palavras não de outra pessoa, senão da própria Melânia, falando sobre o encontro com Nossa Senhora naquele dia 19 de setembro de 1846. No dia 18 de setembro de 1846, eu estava sozinha como de costume. Estava guardando as vacas dos meus patrões. Por volta das 11 da manhã, vi um menino se aproximando de mim. Pequena, vou com você. Meu patrão me disse para pastorear minhas vacas com as suas. Sou de Corpes. Corpes é uma cidadezinha que está pertinho de La Salette. No dia seguinte, o dia 19 de setembro, eu estava no caminho acompanhada desse menino, Massimínio, e subimos junto à montanha. O sono nos surpreendeu. Nos afastamos apenas 2 passos e adormecemos na grama. Ao acordar e não ver as vacas, chamei Massimínio e comecei a subir o pequeno monte. De lá vi as vacas deitadas tranquilamente. Desci enquanto Massimínio subia, quando de repente vi uma luz linda, mais radiante que o sol, e tive apenas tempo de dizer estas palavras: Massimínio, vê lá embaixo. Ah, meu Deus! No mesmo instante, deixei cair o bastão que segurava. Não sei o que de afável passou em mim naquele momento, mas me senti atraída, tomada por um grande respeito cheio de amor, e meu coração queria correr mais rápido do que eu podia. Olhava atentamente para aquela luz que estava imóvel e parecia aberta. Vi outra luz muito mais brilhante e em movimento. E dentro dessa última havia uma bela senhora sentada em nosso paraíso, com a cabeça entre as mãos. Nosso paraíso é a forma como Melânia se referia àquele pequenino lugar onde normalmente ela ficava pastoreando as vacas. A bela senhora se levantou, cruzou levemente os braços e, olhando para nós, disse: Venha aqui, meus filhos. Não tenham medo. Estou aqui para vos anunciar uma grande notícia. Essas palavras doces e suaves me fizeram voar até ela, e meu coração queria se apegar a ela para sempre. Chegando bem perto da bela senhora, bem na frente dela, à sua direita, ela começou a falar e as lágrimas começaram a correr de seus belos olhos. Se o meu povo não quiser se submeter, sou obrigada a deixar cair a mão do meu filho. Isso é tão grave e tão pesado que não consigo mais sustentá-lo. Quanto tenho sofrido por vós. Se eu quiser que meu filho não os abandone, devo implorar incessantemente a ele. Neste ponto, a bela senhora que me fascinava ficou um momento em silêncio. No entanto, eu via que ela continuava como se falasse, a mover graciosamente os lábios. Melânia, o que vou vos dizer agora não será sempre um segredo. Podereis publicá-lo em 1858. Os sacerdotes, ministros do meu filho, os sacerdotes, eu digo, por sua má conduta, suas irreverências e impiedades ao celebrar os santos mistérios, por amor ao dinheiro, amor às honras e prazeres, os sacerdotes se tornarão cloacas de impureza. Sim,
Os sacerdotes pedem vingança e a vingança está suspensa sobre as suas cabeças. Ai dos padres e das pessoas consagradas a Deus, que por sua infidelidade e má conduta crucificam novamente meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu, atraem a vingança e eis que ela bate à porta deles, porque não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer ao Eterno a vítima imaculada em favor do mundo. O vigário do meu filho, ela se refere aqui ao Papa, sofrerá muito, porque por um certo tempo a Igreja será abandonada a grandes perseguições. Será um tempo de trevas. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens dedicados ao pecado perecerão, e a terra se tornará como um deserto. Então haverá ali paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão um braço da Santa Igreja, que será forte, humilde, piedosa, pobre, cheia de zelo e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé, pois haverá união entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Esta paz entre os homens não durará muito. 25 anos de colheitas abundantes serão suficientes para fazê-los esquecer que os pecados dos homens são a causa de todos os castigos que caem sobre a terra. Então a Senhora me deu, sempre em francês, a regra de uma nova ordem religiosa. Depois de me dar a regra desta nova ordem religiosa, a Senhora retomou assim o seu discurso dizendo: se eles se converterem, as pedras e as rochas se transformarão em grãos e as batatas serão encontradas espalhadas pela terra. Na noite do 19 de setembro, nós voltamos um pouco mais cedo do que o habitual. Assim que cheguei na casa dos meus patrões, cuidei de juntar as vacas e arrumar tudo na estrebaria. Antes de terminar, minha patroa veio até mim, chorando, e me perguntou: por que, minha filha, você não veio me contar o que aconteceu na montanha? Massimínio, como não encontrou seus patrões, porque ainda não havia voltado do trabalho, veio até minha casa e contou tudo o que havia visto e ouvido. Respondi: eu queria lhe contar, mas primeiro queria terminar o meu trabalho. A Santíssima Virgem, assim descreve Melânia, era muito alta e bela, bem harmônica. Parecia ser tão leve que bastaria um sopro para fazê-la se mover. Mas ela estava imóvel e muito estável. Sua fisionomia era majestosa e imponente como os senhores desta terra. Ela inspirava uma timidez respeitosa, enquanto Sua Majestade inspirava respeito misturado com amor. Ela nos atraía. Seu olhar era doce e penetrante, seus olhos pareciam falar com os meus, mas a conversa vinha de um profundo e vivo sentimento de amor por essa cativante beleza que me liquefazia. A doçura do seu olhar, a expressão de uma bondade incompreensível, faziam entender e sentir que ela nos atraía para se doar. Era uma expressão de amor que palavras não podem exprimir, nem mesmo com as letras do alfabeto. O traje da Santíssima Virgem era assim, era branco prateado, muito resplandecente. Não tinha nada de material, era feito de luz e glória, cintilante e variado. Na terra não há expressões ou comparações que possam ser feitas, penso. A coroa de rosas que ela usava na cabeça era tão bonita e brilhante que não se pode imaginar. As rosas de várias cores não eram da terra. Era uma coleção de flores que cercava a cabeça da Santíssima Virgem, formando uma coroa, mas as rosas mudavam e se alternavam, e de cada rosa saía uma luz tão linda que encantava.
fazendo com que sua beleza brilhasse sempre mais. Da coroa de rosas saíam como ramos de ouro e muitas outras pequenas flores mistas e brilhantes. Tudo isso formava uma diadema que brilhava mais do que o nosso sol terrestre. A Virgem carregava uma cruz graciosa, suspensa no pescoço. Esta cruz parecia ser de ouro. Digo de ouro para não dizer apenas um pedaço de ouro, sabe? Às vezes vi objetos dourados, com algumas nuances, o que tinha um efeito mais bonito aos meus olhos do que um simples pedaço de ouro. Naquela bela cruz, cheia de luz, havia um Cristo, era nosso Senhor, com os braços estendidos na cruz. Quase nas duas extremidades da cruz havia de um lado um martelo e no outro uma tenaz. Enquanto falava comigo, a Santíssima Virgem chorava ininterruptamente. A Santíssima Virgem usava um avental amarelo. Mas o que eu digo amarelo? Ela tinha um avental mais luminoso do que vários sóis juntos. Era o que a revestia. Não era um tecido material, mas uma composição de glória, e essa glória era esplendorosa, de uma beleza que cativava. Tudo na Santíssima Virgem me levava com força a adorar e amar meu Jesus em todos os detalhes de sua vida mortal. A Santíssima Virgem tinha ainda duas correntes, uma um pouco mais larga que a outra. Na corrente mais estreita estava suspensa a cruz de que falei acima. A voz da Bela Senhora era doce. Encantava, cativava e fazia bem ao coração. Saciava, nivelava todos os obstáculos, acalmava, adoçava. Os olhos da Santíssima Virgem, nossa terna Mãe, não podem ser descritos pela língua humana. Os olhos da Augusta Senhora pareciam 1000 vezes mais bonitos do que os brilhantes diamantes, pedras preciosas mais valiosas que conheçamos. Brilhavam como 2 sóis, eram doces, com a mesma doçura, límpidos como um espelho. Essa foi a descrição da aparição de Nossa Senhora que Melânia fez a Santa Aníbal Maria de França, quando lhe pediu para contar, mais uma vez, como foi o encontro com a Senhora. Melânia compreendeu perfeitamente o chamado de penitência que a Santa Virgem Maria fez em favor da conversão e da oração constante pelos sacerdotes e religiosos, e ela mesma consagrou a sua inteira vida nessa intenção. Nossa Senhora da Salete nos chama, como mãe, a rezarmos intensamente pela santificação do nosso clero, pela santificação da inteira Igreja, pela retomada à vida espiritual. Um conjunto de revelações foi feita a Melânia, um outro a Massimínio. A Massimínio, de maneira particular, a Virgem chama a piedade, porque os homens já não iam mais à missa no domingo, falavam blasfêmias em continuação e por todos os lados, invocavam o nome de Deus em vão e banalizavam tudo o que era sagrado, e isso trazia muitos males sobre o inteiro povo. E dessa forma, a Virgem Santíssima chama cada um de seus filhos a retomarem a vida de piedade, a frequentarem a Santa Missa cada domingo, a não mais invocarem o nome de Deus em vão, a terem respeito pela religião e pelas coisas santas e a recuperarem aquela piedade, aquele dom da piedade tão importante para a comunhão com Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora de La Salette em favor da santificação do inteiro clero. Hoje é um dia especial de rezarmos e de cuidarmos pela vida espiritual dos sacerdotes. Lembrem-se, por mais chocante que sejam as palavras de Nossa Senhora sobre o ponto em que estava caminhando a vida consagrada, a vida religiosa e sacerdotal, um ponto marca nas palavras de Nossa Senhora a falta de almas piedosas que rezem
a quem ela irá chamar no final da sua aparição os apóstolos dos últimos tempos. Aqueles que vão se levantar, movidos pelo Espírito Santo, ouvindo a voz do seu imaculado coração, para amarem a Deus, intercederem pela Igreja e para suplicarem ao Senhor que possa abençoar e ter misericórdia do seu povo. Levantemo-nos, irmãos e irmãs, e acompanhemos as palavras dessa doce mãe que nos ensina a amar Jesus e unamos o nosso coração ao seu imaculado coração, a fim de que possamos oferecer não só atos de amor e de penitência em reparação pelos muitos pecados, mas possamos oferecer a nossa inteira vida por amor a Jesus, a fim de que os sacerdotes sigam um caminho de santidade e ofereçam dignamente o santo sacrifício do altar pela salvação dos homens. Que o bom Deus nos abençoe e que pela intercessão da Virgem Maria conserve no caminho da santidade todos os sacerdotes no mundo inteiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Salete, pela intercessão de Santo Aníbal Maria de França, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, apóstolos santos, à vossa Igreja.